Shalom, amados. Quero falar um pouquinho sobre fé. A Bíblia usa a palavra provação e às vezes usa a palavra no mesmo lugar tentação, conforme a tradução. Mas em Tiago 1, versículo 2, Tiago começa falando assim: meus irmãos, tende grande gozo quando passares por várias provações. Na tradução diz cair em várias tentações. Mas a palavra cair já é perder. É quando você enfrenta a tentação. Toda tentação ela é uma provação. Agora, quando você cedeu à tentação, aí você já entra num lugar de reprovação naquela situação. Então aquilo vai ser trazido como uma prova novamente. Todo lugar onde você foi reprovado, Deus trará aquela prova outra vez, porque Deus quer te aprovar. E Ele diz, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. Uma tradução diz, produz paciência. Porque ser paciente e ser perseverante tem quase o mesmo significado. E todas as vezes que nós temos uma fé que conquistou algo, você conquistou uma bênção, uma porta se abriu, você é honrado. E Deus também é honrado se você honra Ele. Mas a verdadeira fé que Tiago ensina é aquela fé que você não peca. É aquela fé que você não murmura. É aquela fé que você não reclama, arrumando um culpado para a sua situação. Quando nós olhamos o capítulo 5 de Tiago, versículo 9, ele diz, meus irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. A maioria das vezes que nós encontramos pessoas em situação, no mesmo tempo elas estão condenando alguém que aquele é culpado dessa situação. Deus pode ter usado situações onde Ele usou ou permitiu que uma pessoa fosse usada para trazer uma situação na sua vida. Na minha vida, muitas situações foi trazido por pessoas, mas a decisão de ceder ou a decisão de alcançar a mão para quem você não devia ter alcançado, ela é sua. Por isso que ele diz, tenha, porém, a perseverança sua obra perfeita. Tiago 1,4. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. Esse caminhar de perfeição aqui é quando você caminha numa dimensão de não reclamar, não murmurar e sempre ter uma palavra em seus lábios que glorifica a Deus. E Tiago dá uma orientação, ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Você sabe que quando você começa a examinar as Escrituras, você vai ver que as pessoas que são exemplos de fé foram aqueles que passaram em grande sofrimento, em grandes aflições. Jeremias 48, 10 e 11, ele diz, eu não te provei como se prova prata, eu te provei na fornalha da aflição. E quando nós estamos em aflição, você louvar a Deus e declarar a palavra é um ato de fé muito grande. E quando você olha ele falar sobre sabedoria, Tiago orientando você a pedir sabedoria, ele diz, peça com fé, não duvide, porque aquela pessoa que tem dupla personalidade, uma hora crê, uma hora reclama, essa pessoa, ele diz, não receberá do Senhor alguma coisa. O homem que tem o coração doble, diz, se você uma hora acredita, uma hora você está reclamando, ele diz, não pense esse irmão que receberá do Senhor alguma coisa. E lá no versículo 12 ele diz assim, bem-aventurado é aquele que sofre a provação. Uma tradução diz é que passa pela tentação. Porque quando você está sendo provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Todas as vezes que estamos numa provação que ela é rápida, é mais fácil de nós controlar o nosso comportamento. Mas quando Deus coloca você em uma situação que ela passa por anos, e você por anos passar glorificando a Deus e declarando a promessa e se firmando na promessa, tem uma dificuldade maior, há uma necessidade de que você se humilhe diante de Deus e busque dele sabedoria. A sabedoria humana, ela é também um pouco animal e diabólica. A sabedoria humana engana as pessoas. Por isso que o Senhor orienta aqui no livro de Tiago você pedir sabedoria do alto. Porque se você está diante de uma provação, às vezes dentro da sua casa,
às vezes nas suas finanças, às vezes no seu trabalho, e às vezes com pessoas que cruzam o seu caminho com uma atitude de afronta ou uma atitude de zombaria, você conter a tua alma. Jesus fala no Evangelho de Lucas, diz, na vossa constância possuí a vossa alma. Lucas 21, ali do 19 para frente. Uma tradução diz, na vossa aflição possuí seus sentimentos. Você governar sobre os teus pensamentos e sobre os seus sentimentos. E todas as vezes que nós não governamos sobre os nossos pensamentos e sentimentos, a nossa alma, somos então envergonhados e talvez reprovados, e aquilo vai vir de novo no seu caminho. Deus sempre tem um desejo de ver os filhos e as filhas aprovadas. Então, quando você tem muitas provações, ele diz, quando passardes por várias provações, tenha gozo, tenha alegria, porque você terá várias aprovações. É uma oportunidade de você ser aprovado em tudo aquilo que na caminhada sem Jesus e sem fé você foi reprovado. Agora, na caminhada com Jesus, você vai sendo aprovado e a aprovação vai te colocar em um lugar de maturidade, crescimento e firmeza na fé. Deus te abençoe diante das provações em nome de Jesus.